Bem-vindos ao Turismo em Destaque, onde analisarei o impacto que o apertar das medidas sanitárias pode ter no turismo e também quais as consequências para a atividade das alterações que a Câmara Municipal de Lisboa recentemente aprovou e que vêm condicionar o trânsito na capital. Antes de analisar se o regresso das máscaras pode ou não vir a pôr em causa a retoma do turismo e, consequentemente, da economia nacional, eu acho que devemos perceber o que é que está por trás desta situação. E, sem dúvida alguma, que parte importante dela está, por um lado, nas mãos ou na parte ou no lado dos decisores políticos, que continuam numa autêntica montanha de russas de decisões a propósito da pandemia, mesmo tendo informação que a maioria de nós não tem. Por outro lado, muitas das vezes têm a tentação de ceder ou até, se quisermos, de quererem agradar à opinião pública, não têm em conta o histórico que tem sido a evolução das pandemia. Veja-se, por exemplo, o que se passou neste mês de maio com festejos do futebol, com as cerimónias académicas da queima das fitas um pouco por todo o país, ou até com um 13 de maio já sem grandes constrangimentos, o que tudo isto são situações que levam a grandes ajuntamentos de pessoas e que, portanto, exponenciam o perigo de infecção, mas também, muitas das vezes, e aliás eu tive a oportunidade de aqui dizer que os decisores políticos acabam por antecipar algumas decisões que contrariam as suas próprias linhas vermelhas, como aconteceu, por exemplo, quando falei a propósito do Dia da Libertação no episódio 75 do Turismo em Destaque, em que o número de infecções diário e o número de óbitos estava muito acima daquilo que era considerado aceitável para se aligeirarem as medidas. Ou seja, a conjugação de todos estes fatores cria, no fundo, um sentimento generalizado de que a pandemia acabou, isto apesar de termos informação que, tanto no mundo como na Europa como em Portugal, o número de infecções continua a aumentar e já sabemos que quanto mais o número de infecções aumenta, maior é o perigo do aparecimento de uma nova estirpe. Aliás, no episódio 72, que até propositadamente intitulei O Fio da Navalha, eu avisei e alertei que esta questão da pandemia podia descambar, como infelizmente de facto descambou. Estamos neste momento no início de uma nova vaga, que a única notícia que tem boa é que para já está aparentemente controlada no que toca à doença grave, nomeadamente os internamentos e, claro está, também aos óbitos. Já no que respeita à economia e sobretudo, e muito em particular, ao turismo, obviamente que isto tem reflexos, porque não é bom Portugal voltar a estar no topo da liderança mundial no que diz respeito ao número de infectados e, portanto, porque isso gera, obviamente, naturais receios em quem pretende viajar para o nosso país. E, para além disto, estamos num momento importante em que, como vimos nesta semana, o país está a liderar o crescimento económico dentro da União Europeia, muito graças à retoma da atividade turística, como aliás eu sempre disse que ia acontecer, ou seja, a partir do momento em que o turismo deixava de estar em modo de pausa, ele iria começar a funcionar e ele provocaria um fenómeno de arrastamento de mais economia atrás de si. E, aliás, isto pode ser facilmente corroborado, porque se, em vez de olharmos só para 2022, olharmos para os 2 anos também anteriores, ou seja, 2020 e 2021, em que o turismo esteve parado, esteve em modo de pausa, aquilo que constatamos é que sem turismo a economia portuguesa estava no 20º lugar, ou seja, no último pelotão da União Europeia, e agora, se olharmos só para 2022, lá vemos nós, Portugal, não no pelotão da frente, mas na liderança do crescimento económico da União Europeia, o que atesta muito a importância estratégica que o turismo tem para a nossa economia e não se entende como e porquê é que continuadamente é desvalorizado pela nossa classe política. Ora, quanto ao futuro, eu creio que o importante é continuarmos a ouvir os especialistas de saúde pública, embora para já não preveja graves repercussões no turismo, mesmo que haja uma ou outra medida que tenha que ser mais apertada ou que tenha que ser mais restringida, como, por exemplo, voltarmos a ter o uso de máscara em espaços fechados ou sempre que estamos perante grandes aglomerados de pessoas, salvaguardarmos um bocadinho mais o distanciamento social, promovemos o arejamento do espaço, até porque neste momento isso não é nada de muito complexo, já que estamos na primavera e a entrar no verão, ou passarmos a ter mais cuidado com a higienização das mãos. Em síntese, quanto a mim, a grande questão vai ser o comportamento das pessoas, isto é, de todos e de cada um de nós, mas também das opiniões públicas, da percepção que a opinião pública for tendo ao nível da evolução das pandemias, já que têm sido elas que têm, muitas das vezes, antecipado os acontecimentos e, como eu há pouco referia, pressionado os decisores políticos para tomarem decisões. Claro está que o aumento do número de infecções também vai ser importante, mas ele pode ter reflexo desde logo no crescimento dos casos mais graves
ou seja, dos internamentos e até mesmo dos óbitos, no aparecimento de novas estirpes que possam eludir a vacinação e, obviamente, também, claro está, reflexos, por exemplo, no caso das atividades de mão de obra mais intensiva, como acontece com as atividades turísticas, na diminuição dos números de trabalhadores disponíveis para trabalhar, e não nos podemos esquecer que no caso do turismo estamos a entrar em plena época alta, porque se as pessoas estão infectadas com Covid-19, obviamente não podem estar a trabalhar. Para além disso também, o número de infecções aumentar pode também provocar um crescimento do receio das pessoas em viajarem. Estamos no final de maio, num momento particularmente sensível e importante para o turismo. Portanto, será bom que de uma vez por todas as autoridades, os decisores, as pessoas deixem de fingir que a pandemia acabou e que parem, por uma vez por todas, de brincar com o fogo. Antes de falar sobre as consequências para o turismo que estas alterações aprovadas recentemente pela Câmara Municipal de Lisboa e que vêm condicionar a circulação rodoviária na capital, creio que é importante sublinhar dois aspectos. Desde logo, o primeiro e mais importante tem a ver com a descarbonização da cidade e também com os locais mais poluídos. Ou seja, hoje em dia isso é muito importante para melhorar não só a qualidade de vida de quem revive na cidade, acima de tudo, mas também de quem nos visita, para além de passarmos uma imagem de sustentabilidade ecológica e ambiental, que hoje em dia sabemos é um dos fatores críticos de decisão quando qualquer consumidor escolhe um destino turístico para onde vai viajar. E um segundo aspecto tem para dizer que esta não é uma medida propriamente nova, já que, como se sabe, desde 2019, algumas zonas da Avenida da Liberdade e da Baixa têm estado encerradas ao trânsito no último domingo de cada mês. O que aconteceu agora foi uma extensão, uma enorme ampliação deste tipo de medidas, nomeadamente visando três aspectos importantes. O primeiro, desde logo, é o encerramento da Avenida da Liberdade todos os domingos e todos os feriados à circulação rodoviária. Ora, isto quer dizer que estamos a falar de 66 dias por ano, sensivelmente cerca de 1/5 do ano. O segundo ponto tem a ver com levar cada uma das freguesias da capital a adotar uma medida de natureza semelhante, ou seja, encerrando uma grande artéria à circulação rodoviária todos os domingos e os feriados. Imagine-se, por exemplo, o que seria a freguesia das Avenidas Novas encerrar a Avenida da República ou as freguesias do Arieiro e de Alvalade encerrarem a Avenida de Roma. E, finalmente, um terceiro ponto que tem a ver com a diminuição em 10 km/h do limite máximo de circulação para os automóveis dentro da cidade, que, como se sabe, hoje está em 50 km por hora e passar a 40 km por hora. Ora, quanto a mim, este pacote de medidas, estas decisões, pecam por serem meramente políticas, se quisermos, uma vez que não há qualquer estudo, não há qualquer base que as consubstancie ou que esteja por trás delas. No fundo, estamos perante meras intuições, para não lhe chamar mesmo palpites. Para além disto, também não se envolveu os cidadãos neste processo de decisão, os lisboetas, isto é, quem vive, quem trabalha e quem cria riqueza na cidade. E, embora no que respeita ao turismo isso não seja, por assim dizer, muito de estranhar, o turismo já está um pouco habituado. Veja-se, por exemplo, aquilo que aconteceu e que na altura eu, em tempo útil, bem que alertei a propósito das taxas turísticas, que sempre disse que a partir do momento que a capital as adotasse, isso iria contaminar as demais cidades do país, como de facto, infelizmente, veio a acontecer, mas já estamos habituados que o turismo não conte para este tipo de decisões e também que os bolsos do turismo e dos turistas sejam considerados, por assim dizer, poços sem fundo. A proposta também não esclarece, por exemplo, como é que, num destes dias em que estas vias estivessem encerradas, como é que, por exemplo, os turistas chegam aos hotéis ou aos restaurantes, ou como é que as excursões e as visitas de cidade passariam a funcionar, ou ainda, como é que, ao longo da semana, com a diminuição da velocidade de circulação rodoviária, como é que se iam gerir os ainda maiores engarrafamentos que, por certo, se iriam formar. A pergunta que se põe, creio eu, com toda a legitimidade é: será que quem propôs esta medida e a votou favoravelmente alguma vez fez esta experiência? Alguma vez mediu as consequências daquilo que estava a propor e a votar favoravelmente? Sinceramente, creio que não, porque senão não teria avançado com uma proposta, pelo menos desta forma, tão leviana.
Mas também nada se diz sobre o mais importante, isto para além dos óbvios impactos e efeitos económicos e sociais, que é quais são as verdadeiras alternativas para retirar os carros de dentro da cidade e assim despoluir. Porque isto é que é o mais importante e, de facto, é disto que se trata. Ora, proibir por proibir não nos leva a lado algum. E, neste caso, por isso, parece-me que a posição da presidência camarária é muito sensata, uma vez que pretende, desde logo, avaliar e estudar as consequências deste pacote de medidas, simultaneamente promover um enorme debate público para só então, depois de ter essas conclusões, tomar uma decisão final. No que respeita propriamente ao turismo, o mais importante é que não se politizem as decisões, que se tenha presente o doloroso que é, ainda há poucos meses tivemos a oportunidade de ver isto, o que é uma cidade sem turistas e, sobretudo, ter-se consciência que, se é verdade que hoje em dia há fatores de atratividade, também é verdade que há fatores de afastamento e, atualmente, é bom termos bem presente que os fluxos turísticos são altamente sensíveis e altamente voláteis a qualquer mudança. Marcamos novo encontro para a semana. Até lá, saúde e paz. E já sabe que pode continuar a acompanhar o que de mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente qualquer um dos meus canais.